Beleza, então vamos entrar no nosso último tema, certo? Nossa última aula, que é a introdução à análise combinatória. Veja, a combinatória, ela é o estudo dos arranjos dos objetos. É uma parte importante da matemática discreta, é o ramo da matemática que se dedica à contagem de elementos ou eventos discretos e de suas possíveis combinações. Então veja, aqui a gente ainda está na matemática discreta, então de certa forma é quase que uma continuação da aula passada. Claro que agora a gente já tem um pezinho na estatística, na teoria das probabilidades e assim por diante, né? Então a gente já começa a ter esse tipo de intersecção aqui, mas a nossa maior preocupação é no que ainda está na matemática discreta, certo? Então, claro que a gente consegue estender muito dos resultados aqui para o contínuo, certo? Né? Para entrar nos números reais, mas voltado para a programação competitiva, para a computação, a gente está mais preocupado normalmente com os casos discretos. E diversos problemas de programação competitiva envolvem análise combinatória. Ah, em especial, algo que a gente está bastante interessado aqui são nos problemas que possuem soluções fechadas. Veja, de certa forma, problemas que envolvem contagem, combinação, já apareceram bastante nos nossos contas, no exercício que a gente já resolveu até aqui. Porém, a gente resolveu até agora utilizando técnicas de busca em algum sentido, certo? Então, uma busca exaustiva, mesmo que de forma mais inteligente às vezes, né, usando algoritmo guloso, ou melhor, usando programação dinâmica, ou quando a gente identifica alguma estratégia específica que a gente consegue diminuir a complexidade da busca, mas a gente está praticamente em todas as possibilidades e contando isso, certo? Fazendo a contagem de fato. Com análise combinatória, a gente consegue chegar em soluções fechadas, né? Ou seja, em fórmulas matemáticas que podem ser aplicadas diretamente para algumas situações. E é particularmente nisso que a gente está interessado. Só reforçando, né, este é um dos motivos da importância da análise combinatória para a computação, pois permite substituir um algoritmo com complexidade alta, como busca por backtracking, por exemplo, por uma única chamada a uma simples fórmula. Então, isso é o que a gente está particularmente preocupado e interessado ao estudar a análise combinatória voltado à programação competitiva ou à programação de forma geral. Aqui falando exatamente isso, certo? Em programação competitiva isso é particularmente interessante, permitindo resolver problemas aparentemente complexos de forma bastante simples e sem estourar o tempo limite. Na verdade, sendo bastante eficiente até. Em alguns casos, também é possível a obtenção de lookup tables para soluções offline, né? Então, a gente já viu isso na semana passada, mas eu diria que a análise combinatória talvez seja até mais recorrente esse tipo de técnica do que em exercício de teoria dos números. Ok, então vamos ver alguns dos principais conceitos. Na verdade, revisar, porque eu acho que isso daqui, os principais pontos que a gente vai tratar aqui, acho que todo mundo já deve ter trabalhado, já deve ter visto, seja no ensino médio, seja na faculdade mesmo, em disciplinas ou de matemática discreta, ou de estatística e probabilidade, certo? Então a gente só vai rever alguma dessas coisas com alguns comentários a mais voltados para o nosso foco. Então, primeiro, né, as bases da contagem são as regras do produto e da soma. Então, veja, a regra do produto é a que diz o seguinte: suponha que um procedimento possa ser dividido em uma sequência de duas tarefas. Aqui dando, na verdade, um exemplo, né, para ficar mais fácil. Se houver N formas de fazer a primeira tarefa e, para cada uma dessas formas, há M formas de fazer a segunda, então há N vezes M formas de concluir o procedimento. Então, veja, a regra do produto a gente vai utilizar basicamente quando a gente tem esse conectivo E, né, nosso operador aqui de conjunção, nosso operador E. Quando a gente tem uma N escolhas que a gente pode fazer, certo? Para uma certa seleção, no caso aqui de tarefa, ele está exemplificando. E para cada uma dessas escolhas, a gente tem mais M outras escolhas que a gente pode fazer para uma segunda escolha, uma segunda tarefa que a gente vai realizar ou coisa do tipo. Então, quando isso acontece, a gente tem ao todo N vezes M formas de fazer essa seleção, essa escolha. Então, aqui a gente usa a regra do produto. Um exemplo. Imagine que a gente quer escrever um número de 3 dígitos formado apenas com os algarismos 1,
2, 5 e 7. Então, veja, a gente tem 3 escolhas para fazer, que são os 3 algarismos que a gente vai selecionar para compor o nosso número. Para a primeira posição, a gente tem 4 opções possíveis, que são os 4 algarismos que ele está deixando a gente utilizar. Para a segunda posição, a gente tem 4 algarismos possíveis também, a gente pode repetir, não tem problema. E para a terceira, novamente 4. Então, a gente tem que fazer uma escolha para o primeiro, e a escolha para o segundo, e a escolha para o terceiro. Então, multiplicando a quantidade de escolhas para cada posição, a gente tem o total de possibilidades de escolhas, certo? Se não puder repetição, aí para cada escolha que a gente faz, a gente diminui uma quantidade possível de escolhas, certo? Então, para a primeira posição, a gente consegue escolher 4 algarismos, qualquer um dentre os 4 algarismos que a gente tem. Para a segunda posição, sabendo que a gente já escolheu um no passo anterior, então agora a gente tem 3 possibilidades, né? Uma, a gente não sabe qual, mas uma opção saiu do nosso rol de possibilidades. E depois, para a terceira posição, só sobrou 2 algarismos. 4 vezes 3 vezes 2, 24 possibilidades, né? Aqui escrevendo dígitos de 3 algarismos, utilizando esses números, esses dígitos, sem repetição. E a regra da soma é a ideia semelhante, mas aqui no caso a gente tem o conectivo ou, certo? Então aqui ou a gente faz uma coisa ou a outra, né? Então a, nossa primeira seleção, ela está dependente da segunda aqui, certo? Ali a gente tinha escolhas independentes, né? A gente escolhia ah, um valor para uma posição e depois escolhia para a segunda. Aqui eu estou pensando na mesma posição, por exemplo, se eu pensar em dígito, certo? Mas o importante, a palavra-chave aqui é o ou. Ou eu tenho N formas de resolver uma coisa, ou N de resolver a mesma tarefa, de repente, ou outra tarefa. Mas se eu faço uma, eu não faço a outra, ok? Então aqui eu uso a regra da soma. Eu tenho N mais M formas de realizar a tarefa, usando esse exemplo que ele está colocando. Então aqui eu estou pensando para uma mesma tarefa, não duas, como no caso anterior. O caso mais geral, né, aqui eu estou considerando que essas N formas e essas M formas são distintas, né? Então não há repetição aqui. Agora, no caso mais geral, pode haver intersecção entre esse conjunto de formas, esse conjunto de possibilidades de seleção. E nesse caso eu tenho que descontar isso na hora de fazer a soma, certo? Se eu quero saber quantas possibilidades tem no total, se eu tiver elementos repetidos, eu tenho que descontar isso, não vou somar ele duas vezes. É basicamente o que a gente vê ali em teoria dos conjuntos, certo? Se a gente tem, né, dois conjuntos com intersecção, a gente quer saber quantos elementos a gente tem nos dois juntos, ou seja, qual o módulo da união desses dois conjuntos, a gente vai pegar o tamanho do conjunto A1, suponho que isso aqui é um A1, e o tamanho do conjunto A2 e subtrair a intersecção, porque a intersecção ela vai ser somada duas vezes, né? Uma vez quando a gente somar o A1 e outra vez quando somar o A2. Então a gente desconta essa intersecção que foi somada duas vezes. Então o caso mais geral da regra da soma seria fazer a soma das duas quantidades, mas tirar os elementos repetidos, tirar a intersecção. Ok, então essas são as nossas principais regras e é o que vai nortear toda a nossa análise combinatória, certo? Mas agora entrando em casos mais comuns, que vão nos dar fórmulas que a gente vai usar na maioria dos casos, e que no geral a análise deles parte do uso dessas duas regras, certo? Então é simplesmente entrando em casos mais específicos e que a gente vai utilizar mais vezes. Então a primeira situação é a da contagem de associações. Então uma associação é um arranjo de N itens, onde cada item pode ser escolhido de uma lista de M valores e aqui a gente pode ter repetição, né? Então, com repetição. Então, veja, eu tenho M valores que eu posso selecionar e eu quero selecionar N valores desses e posso repetir sem nenhum problema, certo? Vou fazer um arranjo. Por exemplo, quantas formas diferentes existem de se pintar 4 casas utilizando 3 cores, né? Então, imagine que eu tenho 4 casas. Não vou tentar desenhar a casa porque vai ficar péssimo, mas eu tenho 3 formas de desenhar a primeira casa, de pintar a primeira casa, 3 formas de pintar a segunda, que é utilizar uma dessas 3 cores, 3 de pintar a terceira e 3 de pintar a quarta. Quantas formas eu tenho de pintar essas 4 casas? Como eu tenho que pintar a primeira casa e pintar a segunda e pintar a terceira e pintar a quarta, eu vou multiplicar tudo isso, certo? Então, usando a regra do produto,
eu vou multiplicar esses valores. Generalizando para qualquer associação, se eu quero selecionar N valores e para cada valor eu posso escolher uma opção, né, M opções, então é o número de opções que eu tenho, no caso aqui seriam as minhas 3 cores, por exemplo, elevado ao número de seleções que eu vou fazer. Então, no caso, eu tenho 4 casas, é o número de seleções que eu vou fazer de cores. Então, M elevado a N é a minha fórmula para contar associações. Então, né, nesse caso, 3 elevado a 4, 81. Então, existem 81 associações possíveis entre 4 casas e 3 cores. Um caso específico, né, que a gente pode aplicar essa ideia de contagem de associações é descobrir quantos subconjuntos existe de um certo conjunto, ok? Então, você já deve ter visto a fórmula fechada para isso, talvez em lógica, né, com Hércules, ou também no ensino médio. Mas vamos pensar como que a gente chegaria nessa fórmula, e no caso, usando contagem de associações. Provavelmente há outros caminhos para isso. Na verdade, vocês vão ver que em análise combinatória costuma haver vários caminhos para a mesma coisa. Por isso que a gente chama de análise, certo? Porque muitas vezes a gente vai pegar um exercício, vai analisar e podemos seguir caminhos diferentes. O importante é ser algo que você compreenda, que você consiga fazer. Então, no caso do subconjunto, nosso problema é quantos subconjuntos podemos formar a partir de um conjunto de N elementos. Nesse caso, a gente pode considerar isso como um problema de seleção sem reposição. A gente quer selecionar elementos desse conjunto, certo? E a gente não pode repetir, né? A gente não pode selecionar o mesmo elemento de novo. Por isso que né, sem reposição, a gente não volta aquele elemento para o conjunto. E a gente quer saber quantos subconjuntos diferentes a gente pode obter dessa forma. Como que a gente pode modelar isso? Então, no caso, eu posso considerar esse problema como sendo um problema de seleção, onde a seleção ou não de cada um dos N elementos pode ser representada de forma binária, ou seja, para cada elemento eu tenho duas opções, selecionar ou não selecionar. Então, eu tenho um arranjo binário de N posições. Mostrando isso graficamente, acho que fica mais fácil. Então, imagine que eu tenho aqui o meu conjunto, né, com o meu elemento x1 até meu elemento xn. Tudo bem? Tenho todos os elementos do meu conjunto. E aí, se eu quero formar um subconjunto qualquer, é como se eu estivesse olhando para cada elemento e estivesse fazendo uma opção. Tipo, olha, o primeiro eu vou selecionar, marco como 1. O segundo eu vou selecionar, marco como 1. E aqueles que eu não seleciono, eu marco como 0. E aí, quantas formas eu tenho de fazer essa seleção é exatamente quantos subconjuntos eu posso formar, ok? Veja, eu tenho duas opções no primeiro elemento, que é selecionar ou não selecionar. Eu tenho duas opções para o segundo, duas opções para o terceiro, e assim por diante. Ou seja, no final, isso aqui vai ser 2 elevado a n. E isso é, né, a ideia que a gente acabou de ver, tanto pensando por regra do produto diretamente, ou pensando em contagem de associação, né? Eu quero formar um arranjo de n itens, que são meus n elementos do conjunto, e eu tenho que escolher uma lista de m valores, que no caso é 0 ou 1, selecionar ou não selecionar. E aí, m elevado a n, no caso m é igual a 2, 2 elevado a n é a quantidade de subconjuntos que existem. Outros exemplos, né? Ali era mais um caso específico. Um computador de 32 bits é capaz de endereçar quantos gigabytes de memória? Então, veja, tratando como problema de associação também. Para cada bit, eu tenho uma opção, né, entre aspas, que é armazenar o dígito binário 0 ou o dígito binário 1, certo? Armazenar 0 ou armazenar 1. Se meu computador tem 32 bits, então eu tenho 32 posições de memória, ou seja, eu quero um arranjo de 32 posições, onde cada posição eu tenho dois valores possíveis para alocar, né, 0 ou 1. Então, usando a formulinha, 2 elevado a 32, né, que são 4 gigabytes. Né? Então, o computador pode endereçar até 4 gigabytes de memória. Outro exemplo, quantas senhas diferentes é possível criar utilizando de 8 a 10 letras ou dígitos, considerando letras minúsculas e maiúsculas? Aqui é o caso que eu já vou usar a regra do ou, certo? A regra da soma. A regra do produto ela é mais comum mesmo, certo? Mas por que que eu vou usar a regra da soma aqui também? Que veja, eu vou ter que tratar esse caso separadamente, porque ou eu construo uma senha de 8 dígitos, ou eu construo uma senha de 9 dígitos, ou eu construo uma senha de 10 dígitos.
e eu quero saber quantas possibilidades eu tenho junto. Então, se eu construir uma senha de 8 dígitos, eu tenho esse número de possibilidades, que é 62 elevado a 8, porque eu tenho 8 posições para preencher, vou fazer 8 seleções, e para cada seleção eu tenho 62 opções, que é a quantidade de letras minúsculas, letras minúsculas, maiúsculas e dígitos. Se eu juntar tudo isso, 26 a 26 mais 10, eu tenho 62 possibilidades para preencher 8 posições. Somado com quantas possibilidades eu tenho para construir uma senha de 9 dígitos, mais quantas possibilidades eu tenho para construir uma senha de 10 dígitos. E esse é o número total de possibilidades que eu tenho, então, de construir uma senha utilizando de 8 a 10 letras ou dígitos. Um outro caso, a permutação. Na permutação, a gente tem um arranjo de n itens, onde cada item aparece exatamente uma única vez, certo? Então, aqui imagino que você tem um conjunto de n elementos e você quer fazer um arranjo de todos esses elementos de forma que cada um apareça exatamente uma única vez. Então, aqui a gente não tem repetição. Bom, então veja. Então, imagino que eu tenho ali o arranjo que eu vou compor, né, com n posições, certo? N posições. Para a primeira posição, a princípio eu tenho n possibilidades, certo? Eu tenho n elementos, então eu tenho n possibilidades de elementos para colocar naquela primeira posição. Agora, na segunda, como eu não tenho reposição, né, não tenho repetição, então agora eu tenho n menos 1 as possibilidades, porque eu já usei um elemento na posição anterior, então agora eu tenho n menos 1. Para a terceira, n menos 2, né, eu já usei 2 elementos no anterior. N menos 3, n menos 4 e assim por diante, né, até no final eu só vou ter o último elemento que sobrou é o que eu vou colocar na última posição, né, só tem uma possibilidade. Multiplicando tudo isso, eu tenho, na verdade, a definição de fatorial, certo? Então, a quantidade de permutações possíveis para um conjunto de n elementos é n fatorial, né? Então, aqui só descrevendo exatamente o que eu exemplifiquei agora. Anagramas são exemplos, né, que se encaixam na definição de permutação. Então, se a gente pensar quantos anagramas existem na palavra mesa, por exemplo, certo? Então, eu tenho 4 letras, certo? Então, primeiramente eu vou escolher uma dessas 4 letras. Aí, para a segunda posição, eu vou escolher uma das 3 que sobraram, depois uma das 2 que sobraram e assim por diante. Então, minha resposta é a quantidade de letras fatorial, né? Então, 4 fatorial, eu tenho 24 anagramas possíveis da palavra mesa. Um caso específico é quando a gente tem elementos repetidos, né, no nosso conjunto, ou aqui na ideia de conjunto já não faz muito sentido mais, mas quando a gente tem elementos repetidos e quer criar uma permutação. Qual que é o problema nesse caso? É que, vamos pensar na palavra casa agora, veja, casa tem a letra A repetida, certo? Vamos pensar em um anagrama específico, esse aqui, né, ACSA, por exemplo. Nesse caso, esse anagrama seria contado 2 vezes, como se cada letra A fosse uma letra diferente, né? Então, aqui colocando colorido, só para a gente ver como isso acontece. Então, vamos imaginar que essas 2 letras A fossem elementos diferentes, na verdade. Então, eu tenho o A vermelho e o A azul. Então, veja, existiriam esses 2 anagramas. Aqui com o A vermelho nessa posição, né, e o A azul na última, e um segundo anagrama com essas letras invertidas. Mas, na verdade, como a letra A são elementos repetidos, né, esses 2 anagramas a gente sabe que são os mesmos. Então, a gente gostaria de desconsiderar um deles, descontar a contagem de um deles, no nosso número de permutações. Como que a gente vai fazer isso? Intuitivamente, né, não vou provar isso aqui, mas a gente vai descontar a quantidade de permutações internas. Vamos imaginar que a gente tem esse anagrama, certo? E a gente tem os elementos repetidos. O que são os anagramas repetidos aqui? São justamente aqueles que a gente considera a permutação só das letras repetidas. Então, veja, aqui eu tenho uma permutação em que eu tenho primeiro o A vermelho e depois o A azul. E aqui eu tenho primeiro o A azul e depois o A vermelho. Então, eu estou permutando apenas esse elemento repetido. Quantas permutações eu tenho? A quantidade de elementos repetidos, no caso aqui 2, fatorial, certo? Se tivesse o A aparecendo 3 vezes, eu teria 3 fatorial possibilidades de ficar trocando só os elementos repetidos de lugar. Então, estendendo isso, para a gente contar o número de permutações de
de um conjunto de n elementos em que a gente tem elementos repetidos, então imagina que aqui é o número de repetições do elemento 1, né, depois o número de repetições do elemento 2 e assim por diante, a gente vai calcular n fatorial, que é a quantidade de permutações de um conjunto de n elementos quaisquer, só que eu vou descontar, né, através da divisão, a quantidade de permutações que a gente tem dos elementos repetidos do elemento 1, dos elementos repetidos do 2 e assim por diante, né, até o n aqui, né? Coloquei 3, coloquei errado, até o n. Tudo bem? Então é assim que a gente vai descontar os elementos repetidos. Indo para arranjo agora, a gente acabou de ver permutação, a gente viu associação, depois permutação, agora arranjo. Para um arranjo, a gente quer saber quantas possibilidades há de escolher R elementos de um conjunto de N elementos em que a ordem de escolha é relevante. No fundo, o arranjo é muito semelhante à permutação, só que a diferença é o seguinte, na permutação, a gente vai elencar todos os elementos do conjunto. Então, se a gente tem N elementos no nosso conjunto, a gente vai fazer uma permutação com todos esses N elementos. Todos eles vão aparecer em algum momento. No arranjo, a gente vai escolher só R elementos, certo? Então, a gente pode, no final das contas, estender, né? Se a gente fizer um arranjo de N elementos, então vai ser uma permutação, mas a gente pode diminuir o número de elementos desse nosso arranjo em relação à permutação. E assim como na permutação, a ordem é relevante. Ok? Então, essa é uma generalização da permutação. E uma permutação pode ser considerada um arranjo em que R é igual a N. E a nossa fórmula para isso, né, é N fatorial dividido por N menos R fatorial. Não vou provar isso, mas na hora que a gente olhar o algoritmo, acho que já tem de onde vem isso, inclusive vai facilitar a nossa implementação. Então, veja, aqui seria a implementação direta dessa nossa fórmula. Estou calculando o n fatorial, o n menos r fatorial e dividindo um pelo outro, certo? Se vocês olharem um código, é a implementação direta disso. O que nos preocupa um pouco nessa implementação é que a gente sabe que o fatorial ele cresce numa velocidade alarmante, certo? Então, a chance de a gente estourar a memória, né, ter um overflow na nossa variável, é muito grande. Então, se a gente desenvolver um pouco melhor aquela fórmula, né, desenvolvendo um pouco o fatorial, a gente consegue chegar nesse ponto, né, onde a gente desenvolve em cima aqui até chegar no n menos r fatorial, e aí a gente corta, né, cancela esses dois números aqui, né, o n menos r fatorial em cima e embaixo. E a gente chega com essa fórmula que vai ser um pouco, que o número com certeza vai ser menor do que se a gente fizesse a divisão, colar os fatoriais até o fim e depois fizesse a divisão. E veja que aqui, na verdade, a gente tem a ideia mais direta do que acontece no arranjo, né? A gente tem n possibilidades para escolher o primeiro elemento, n menos 1 para escolher o segundo, n menos 2 para escolher o terceiro e assim por diante. Quando chega no résimo elemento, sobraram n menos r menos uma possibilidades. Então, é até mais direto quando a gente pensa na regra do produto, de como que a gente obtém um arranjo. Então, em termos de implementação, a gente consegue esse código aqui, por exemplo, que é um pouco, nos causa menos problemas do que aquela implementação anterior. Um outro caso, né, semelhante ao arranjo, é a combinação. A diferença é que aqui a ordem da escolha não é relevante. Então, veja, a gente quer contar quantas possibilidades há de escolher R elementos de um certo conjunto de N elementos em que a ordem da escolha não é relevante. E a nossa resposta é o coeficiente binomial NR, certo? Né? Também não vou provar essa fórmula. Então, a gente tem n fatorial sobre r fatorial vezes n menos r fatorial. Então, veja que esse fator aqui, o que ele está descontando é justamente, né, em relação ao arranjo, em relação à permutação, é justamente os casos que a gente tem os mesmos elementos selecionados, mas em outra ordem. E aqui a gente considera que isso é a mesma coisa. E aqui eu coloco, né, aquele comentário sobre a implementação que a gente acabou de fazer nos slides anteriores. Uma coisa que pode nos ser útil também em termos de implementação é calcular o coeficiente binomial a partir da seguinte recorrência, né, que vocês também já devem ter visto no triângulo de Pascal, né, que a gente sabe que o coeficiente binomial nm é igual aos coeficientes binomiais n-1, m-1, mais n-1, m, certo? Né? Então, aquela ideia de que a gente usa o elemento da coluna anterior, da linha de cima, do triângulo de Pascal, para calcular o binomial de uma certa posição.
Então, a gente pode utilizar isso em alguns casos. Então, aqui seria a implementação ah, dessa abordagem, né, usando o triângulo de Pascal para computar os coeficientes binomiais. Isso aqui é útil quando a gente vai usar isso várias vezes no nosso programa. Se a gente calcular só um coeficiente binomial, aí não compensa fazer isso. Aí é melhor a implementação que calcula aquele valor diretamente. Se vocês olharem na biblioteca do Tiago, eu acho que tem uma função assim também, né? Se vocês já quiserem uma boa implementação, com menor risco de overflow e coisa do tipo, é interessante vocês olharem a implementação deles. Agora, se a gente precisar de vários, eu acho que aqui é uma implementação interessante, porque como envolve muito fatorial essas coisas, a complexidade para calcular um coeficiente, ela não é constante, certo? Né? Ela tem uma complexidade linear normalmente. Então, se a gente consegue calcular vários de uma vez usando aquela recorrência, a gente tem uma economia razoável em muitos casos. Esse, tanto para o coeficiente binomial como para o coeficiente de permutação, que ele chama, é um dos casos em que muitas vezes a gente pode usar lookup tables, certo? Se a gente não tiver um intervalo muito grande de NR, o que é até comum nesses problemas, a gente já pode computar esses coeficientes em um programa à parte e colocar isso direto no nosso código, certo? Aqui, em vez de um vetor, a gente vai ter uma matriz, só que é uma matriz de só 2 dimensões, certo? Se os intervalos não forem muito grandes, isso pode ser interessante, a gente economiza esses cálculos e a gente só vai utilizar esses valores prontos no nosso código. Então, por que que eu disse que a análise combinatória, lookup tables, pode aparecer mais do que em teoria dos números? Porque em teoria dos números, aquilo era próprio de cada problema, certo? Então, se aquele problema permitisse isso, a gente usava aquilo. Agora, quando a gente fala de coeficiente binomial e de coeficiente de permutação, isso vai ser aplicado em quase todos os problemas que envolvem análise combinatória, certo? Então, é mais comum a gente poder utilizar lookup tables, mesmo que em um contexto mais fechado, né? Que é simplesmente calcular os coeficientes binomiais e de permutação. Ok, vamos dar um exemplo agora, né? Então, ali foi uma revisão do que vocês já viram, provavelmente em estatística ou até no ensino médio. Então, vamos aplicar esse um exemplo em que a gente quer saber, no caso, quantas formas a gente tem de caminhar através de uma grade, em que a gente pode apenas descer ou ir para a direita. Então, a gente começa aqui no canto superior esquerdo dessa grade, certo? Né? Como nesse desenho. E a gente tem duas opções. Ou a gente desce uma posição, ou a gente anda para a direita uma posição. A gente não pode subir, não pode voltar para a esquerda. E a gente quer saber quantas formas a gente tem de chegar aqui no canto inferior direito da nossa grade. Né? Quantas formas a gente tem de fazer isso. E aí, veja, a gente pode fazer essa análise de diversas formas. Uma primeira análise que eu faço é o seguinte. Note que cada caminho é necessariamente constituído de um conjunto de n mais m passos. Veja, essa grade aqui, ela fala que ele tem tamanho n por m. Então, n é esse tamanho aqui, né, a altura da nossa grade, e m é a largura da nossa grade, certo? Então, veja, eu não sei qual que vai ser a ordem, mas para eu chegar aqui no canto inferior, eu tenho que descer n posições com certeza. E para chegar, né, no canto direito, né, na extremidade direita, eu com certeza tenho que andar m passos para a direita. Então, eu não sei qual que vai ser a ordem que eu vou fazer isso, mas com certeza, né, eu vou ter que andar n passos para baixo e m passos para a direita. Sendo assim, um caminho nada mais é do que uma permutação de passos para baixo e para a direita. Justamente quantas formas eu tenho de chegar no canto inferior direito é quantas formas eu tenho de permutar esses meus passos. Então, eu posso até considerar como se isso fosse um anagrama em que as minhas letras são os meus passos. Né? Então, por exemplo, um caminho que eu posso fazer numa grade, 3 por 2, é descer 2 passos, andar 2 passos para a direita e depois descer um passo. Um exemplo. E quantos anagramas eu tenho possíveis aqui? Considerando que eu tenho elementos repetidos. Eu simplesmente vou usar a fórmula que a gente viu lá de permutação com elementos repetidos, que é n mais m fatorial, que é a quantidade de elementos que eu tenho para solucionar, né, de passos que eu vou solucionar, é o tamanho do meu caminho. E eu tenho n passos repetidos, que são os n passos para baixo, e eu tenho um outro elemento, que são os passos para a direita, que tem m repetições. Então, eu vou descontar isso aqui dessa forma. No fundo, o que eu estou só fazendo é aplicando a forma que a gente viu de permutação com elementos repetidos. Uma segunda, essa aqui eu acho mais difícil, mas eu deixei ela porque é a que estava no material original, né, de onde eu me baseei.
Essa primeira acho que foi eu que fiz, se eu bem me lembro. E, e para a gente ver que existem várias formas de a gente analisar o mesmo problema, né? Então, quando você encontra uma solução no exercício, mesmo quando a gente apresenta aqui, no caso de análise combinatória, ah, às vezes você conseguiria pensar em outra solução que chegaria no mesmo resultado, mas você faria um caminho totalmente diferente. Isso é super válido, certo? Eu acho que dentro de análise combinatória a gente tem muitas possibilidades nesse sentido, né? Tanto que todos os conceitos que a gente viu ali, né, das regras, do produto da soma, de arranjo, permutação, associação, tudo se combina muito, é muito próximo, né? Um pode ser generalização do outro. Então, justamente por esse tipo de situação, a gente pode ter interpretações diferentes, análises diferentes. Então, na segunda análise, o que ele faz? Novamente, considerando que um caminho é constituído de n mais m passos, n para baixo e m para a direita, né? Então, essa primeira observação é a mesma. Agora, nesse caso, o que ele faz é o seguinte. Necessariamente, dois caminhos distintos diferem na ordem de um ou mais dos n passos para baixo dentro dos n mais m passos totais. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está imaginando um caminho que eu já construí, né, com os meus n passos para baixo e m para a direita. E eu estou focando em um dos tipos de passo. No caso aqui, ele escolheu para baixo. Vou focar só nos casos para baixo. O que difere de um caminho para outro é a posição que esses passos para baixo estão ocupando. Então, por exemplo, nesse caminho aqui, eu tenho passos para baixo na posição 1 e na posição 3. Nesse caso, eu tenho passos para baixo na posição 1 e na posição 2. Isso já é suficiente para distinguir um caminho do outro. Poderia fazer a mesma análise mostrando os passos para a direita ao invés de passos para baixo, certo? Aqui é simplesmente uma seleção arbitrária. Então, quantas formas eu tenho de escolher posições para o passo para baixo, são quantos caminhos distintos eu tenho. E veja que a ordem dessas posições não importa, né? Se o primeiro passo para baixo está na posição 1 e o segundo está na posição 3, ou se o primeiro está na posição 3 e o segundo na posição 1, né, invertido, não faz diferença. Então aqui eu tenho um problema de combinação, na verdade. Então, dessa forma, podemos escolher n posições dentro das n mais m possíveis, como sendo passos para baixo. Isso a gente sabe que vai ser, na verdade. Se tratando de problema de combinação, já que a ordem de escolha das posições não importam. As combinações 1 e 3 e 3 e 1 representam o mesmo caminho, pensando no exemplo anterior, né, que foi o que a gente acabou de ver também. Então, veja, eu tenho que selecionar n posições, n passos para baixo, né, que posições eles vão estar no nosso caminho, e eu tenho n mais m posições possíveis, né? Eu tenho lá, sei lá, uma grade 3 por 2, por exemplo. Então, 2 por 3, na verdade. Então, eu tenho dois passos para baixo que eu quero posicionar. Né? Então, primeiro, eu posso colocar na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4 ou na posição 5. Essa é a minha situação. E eu quero saber onde que eu vou encaixar cada um deles. Então, a quantidade de elementos que eu tenho para selecionar, ou melhor, a quantidade de possibilidades que eu tenho para cada passo para baixo é quantas posições eu tenho no total, n mais m. E quantas seleções eu vou fazer é quantos passos para baixo vão ocorrer, que é n. E aí eu tenho aqui a fórmula da combinação, elaborando um pouco ela, né, simplesmente aqui cortando, né, o n, que ele está subtraindo aqui no final, eu vou chegar na mesma fórmula que eu tinha para a primeira análise, certo? Então, duas formas de analisar a mesma questão, usando caminhos totalmente diferentes. Aqui eu estou trabalhando com permutação, aqui com combinação. Acho essa segunda análise um pouco mais chata, acho que a primeira é mais direta, mais simples, mas as duas funcionam muito bem. Então, só para a gente ter esses dois exemplos. Uma outra, ah, um outro assunto que eu acho que é interessante de abordar, e vai ser bem rápido também, porque eu acho que a ideia dele é simples, ainda que a aplicação às vezes nem sempre seja, é o conceito de esperança matemática. Aqui a gente já entra mais na probabilidade em si do que simplesmente na combinatória, certo? Mas é algo que também aparece em exercícios da maratona, inclusive. Então, veja, o que é a esperança matemática? A esperança matemática, o valor esperado ou a expectância de uma variável aleatória, nada mais é do que a média aritmética de uma variável aleatória. É justamente o valor que você espera, né? Que na média ela vai assumir. Ah, Definindo isso mais diretamente, acho que é mais fácil de entender também. Para uma variável aleatória discreta x, com valores possíveis x1, x2 e x3 e assim por diante, né? Então, a gente tem n valores que essa variável x pode assumir.
E cada valor tem uma probabilidade pxi, ou seja, é a probabilidade da variável assumir aquele valor. Então, qual que é a chance que a variável x tem de assumir aquele valor xi? Nessa situação, o valor esperado é calculado pela seguinte série. A gente vai fazer praticamente uma média, né? Uma média praticamente ponderada, dado o valor que ela pode assumir, vezes a probabilidade que ela tem de assumir aquele valor. Né? E somando tudo isso, a gente vai ter qual que é o valor que, na média, ela tende a assumir. Se a gente pensar que a gente está fazendo isso até o infinito, qual que é o valor que a gente vai estar tendendo, né? Que vai aparecer mais vezes. Né, que inclusive ele fala, né, que a gente pode estender ao infinito desde que a série seja convergente. A gente não está muito preocupado em ir a fundo nesse assunto, até porque a gente começa a entrar muito na estatística, na probabilidade. A gente consegue estender esse resultado fácil para o contínuo, né? Ao invés de ter o somatório, a gente teria uma integral no caso, mas a gente sai do caso dos discretos, que é o que a gente está mais preocupado dentro de programação competitiva, certo? Então, isso aqui já nos basta muito. Vendo um exemplo, que eu acho que ainda fica mais fácil de entender do que a gente está falando. Então, imagine que a gente tem uma pequena cirurgia dentária que pode ser realizada por um método cujo tempo de recuperação em dias é modelado pela variável aleatória x. E aí ele pede que a gente determine a esperança matemática da variável x da função discreta de probabilidade abaixo. Então, o que ele está dizendo nessa tabela é o seguinte. O paciente que passa por essa cirurgia, ele tem 30% de chance de se recuperar em 5 dias, 20% de se recuperar em 10 dias, 40% de se recuperar em 15 dias e 10% de se recuperar em 20 dias. Então, no caso, ele quer a esperança matemática, que é o valor esperado para o tempo que ele vai se recuperar. Ou seja, na média, em quantos dias ele deve demorar para se recuperar, considerando essas probabilidades e esses valores que ela pode assumir, né? Essa variável aleatória pode assumir. O que a gente vai fazer é simplesmente multiplicar o valor, né, a quantidade de dias aqui, pela probabilidade que tende a acontecer. Então, né, tem 30% de chance de ele se recuperar em 5 dias, então eu vou somar aqui, ó, 5 vezes esses 30%. E vou fazer isso para todos, né, e somar tudo. O meu resultado nesse caso é 11,5, então espera-se que o tempo médio de recuperação seja de 11 dias e meio, né, de 11,5 dias. Então, né, esse é o conceito de esperança matemática. Tudo bem até aqui, pessoal? Esse eu não lembro se a gente vê diretamente esperança matemática dentro do curso. Mas acho que é algo não tão complicado a princípio. Outra coisa que um dos materiais que eu mais me baseei, que eu acho que é uma aula do ICMC, ele traz também sobre relação de recorrência junto com análise combinatória. Não é próprio de análise combinatória isso, certo? Aparece, inclusive, mas é mais próprio de teoria dos números. Mas como é algo importante, algo que a gente fala bastante também, eu achei interessante trazer algumas considerações que havia nesse material e em outros também sobre esse assunto, né? Então fica um pouco off-topic aqui, mas ah, que também vai aparecer em exercícios que envolvem análise combinatória, sim, que é a ideia de relação de recorrência. A gente já falou muito sobre isso, seja em teoria dos números, matemática, seja em programação dinâmica, certo? Que a gente trabalhou muito com recorrência. E a definição é simples, né? Uma relação de recorrência é uma equação definida em termos de si mesma, né? E trata-se de um conceito muito ligado, né? Intimamente ligado ao conceito de recursão em computação. Um exemplo de relação de recorrência que eu trago aqui é do polinômio, né? O polinômio ele pode ser escrito recorrentemente pela regra de Horn, em que o caso base que seria, né, o polinômio de grau zero, que a gente define como sendo o coeficiente do enésimo elemento, e depois um polinômio de grau i é o coeficiente do n menos iésimo, é o coeficiente n menos i, mais x vezes o polinômio de grau i menos 1, né, para a mesma variável x. Então, aqui a gente está construindo, na verdade, o nosso polinômio de forma recursiva, né, de forma recorrente. Então, o nosso P0 aqui seria Cn, certo? Depois, o P1 ele vai fazer Cn menos 1 mais x vezes o polinômio de grau zero, que no caso é Cn, né? Então, teria essa situação. Ou melhor, né, vamos escrever aqui Cnx, como a gente está mais acostumado. Né? O polinômio de grau 2, aqui eu vou colocar o coeficiente n menos 2, mais x multiplicando tudo isso aqui, já fazendo a distributiva, eu vou ter Cn menos 1
x mais, e aqui vai faltar espaço, né? Até o x quadrado. No final, né, vou dar um pouco mais de espaço. Nesse processo recursivo, o polinômio de grau n vai ser, né, o coeficiente n menos n, zero, então coeficiente zero, mais x vezes o polinômio de grau n menos 1, que fazendo a distributiva a gente vai chegar justamente no nosso polinômio original, certo? Então, é uma forma de a gente construir um polinômio recursivamente e também de a gente calcular ele, né, através de um algoritmo. A gente pode implementar utilizando a regra de Horn de forma bastante simples. Tudo bem? Então, né, a ideia de relação de recorrência é bastante simples. E algo muito importante em relação a isso, especialmente em produção competitiva, é que muitas recorrências podem ser expressas simplificadamente através de funções, né? A gente consegue chegar numa uma fórmula direta para calcular um termo de uma relação de recorrência. Claro que isso não é válido sempre, mas em muitos casos é. E isso permite que o cálculo analítico de qualquer termo de sequências numéricas recorrentes, independente da quantidade de termos precedentes. Então, veja, nesses casos a gente não precisa usar o algoritmo recursivo, que muitas vezes vai ter complexidade linear, pelo menos, ou até mais, né? Que a gente vai ter que calcular os termos precedentes para chegar no valor do termo que a gente quer. Se a gente tem uma fórmula direta, muitas vezes a gente vai ter um algoritmo O de 1, né, constante, para calcular aquele termo. Um exemplo que todo mundo conhece é o da PA, certo? Então, se a gente quiser calcular o iésimo termo de uma progressão aritmética, a gente pode se basear na relação de recorrência. Então, a gente tem aí o primeiro elemento, que é um x qualquer, depois qualquer outro elemento é simplesmente pegar o anterior mais a nossa razão r, certo? A minha razão r. Ou a gente também conhece a equação geral, né? O termo geral da PA, que o enésimo elemento da PA é o primeiro elemento mais n menos 1 vezes a razão. Então, veja, aqui eu tenho um algoritmo recursivo, né, O de n, para calcular o enésimo elemento, e aqui eu tenho uma fórmula fechada em que eu consigo calcular o enésimo elemento em O de 1. Isso ajuda muito. Um outro exemplo que ah, computacionalmente a gente não gosta muito, né? Aqui não nos ajuda muito. Mas a sequência de Fibonacci, ela também tem um termo geral, né? Então a gente está acostumado com a relação de recorrência para ela. Então aqui eu estou definindo os dois primeiros elementos como sendo 0 e 1, e aí o enésimo elemento é a soma dos dois elementos anteriores. Mas a gente tem um termo geral para Fibonacci, né? A gente consegue calcular qualquer elemento através dessa fórmula. Computacionalmente isso não é muito interessante porque a gente tem aqui um número irracional, certo? Um número irracional elevado a n aqui. Então isso aqui, o número irracional não pode ser representado computacionalmente, certo? A gente só tem aproximações. E então aqui a gente teria um erro muito grande, principalmente por causa da potência ali. Então, né, na prática, essa relação de recorrência, esse termo geral não nos interessa muito, mas existe. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho nos nossos exercícios, é quando a gente consegue encontrar fórmulas fechadas para uma certa relação de recorrência, para uma certa fórmula como esta, certo? Existem até técnicas específicas para a gente fazer isso, mesmo para Fibonacci, né? Se você olhar essas técnicas, não é tão difícil fazer essa demonstração. Não sei se vale a pena a gente olhar para isso. Talvez valha, certo? Vocês olharem para esse tipo estudar esse tipo de coisa, né? E aprender a trabalhar melhor com essas fórmulas, talvez ajude você a modelar alguns problemas, descobrir fórmulas fechadas. Então é algo interessante também. Por fim, né, novamente também muito associado aí mais à teoria ah, dos números, a ideia de indução matemática que a gente também já comentou, já inclusive trouxe algumas demonstrações utilizando indução finita, mas acho interessante a gente fazer alguns comentários rápidos sobre isso, porque a indução tanto é um método de prova interessante, principalmente em matemática discreta, certo? Como também é utilizado em projeto de algoritmos, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com algoritmos recursivos, né? Então, muitas vezes a gente consegue construir um algoritmo, modelar um algoritmo por indução e, ao mesmo tempo, já fazer a prova dele, né? A prova da corretude dele. Então, é um método bastante interessante. E a ideia dele é simples, mesmo que aplicar muitas vezes não o seja e requer uma certa experiência. Bom, mas qual que é a ideia da indução? Né? Indução matemática, ou prova por indução finita, ou seja como for. Dada uma sequência ou uma relação de recorrência, e os valores bases, né, são conhecidos, ou o valor base é conhecido, né, isso é o nosso caso base, como a gente obtém uma expressão fechada para o enésimo
para o enésimo termo. Então, a gente está pensando na ideia de relações de recorrência ainda, e pensando em um método possível para encontrar uma fórmula fechada, né? Não é o único, mas é um método possível. Uma das metodologias matemáticas para solucionar esse tipo de problema é a indução. Essa metodologia requer uma hipótese, usualmente obtida a partir da observação de um conjunto de valores iniciais conhecidos e possivelmente ajustes por tentativa e erro. Eu acho que um dos passos mais complicados da indução matemática é que a gente precisa dessa hipótese, certo? Então a gente precisa formular ela de antemão. Nem sempre isso é fácil, certo? Muitas vezes isso requer bastante experiência, observação e domínio matemático, mas há situações que você olha para os casos de teste, certo? Né? Você pega uma fórmula, você faz alguns casos simples, e aí você tenta identificar um padrão ali, e aí você talvez já consiga escrever uma fórmula que você imagina que seja a fórmula fechada para aquele problema. E a indução vai permitir você provar se é de fato ou não. Um exemplo exatamente sobre isso. Então, imagina que a gente tem essa relação de recorrência. Então, o primeiro termo da sequência é zero, e depois os termos são calculados da seguinte forma, né? O enésimo termo é o dobro do anterior mais um, beleza? Essa é a nossa relação de recorrência. Se a gente fizer alguns exemplos, né, alguns casos aqui, a gente já consegue imaginar um padrão, né? Olhando, nesse caso, eu acho que não é tão difícil perceber, que é que ele está obedecendo a fórmula 2 elevado a n menos 1, certo? Né? Então, aqui, né, 2 menos 1, 1, 4 menos 1, 3, 8 menos 1, 7, assim por diante. Né? Então, é uma hipótese que aparentemente faz sentido que ela seja o termo geral dessa nossa relação de recorrência. E pela indução, a gente vai tentar provar se ela é ou não. E como que funciona uma prova por indução? Primeiro, a gente vai mostrar que a hipótese, vai testar se a hipótese satisfaz o valor base, né? O nosso caso base. E um certo problema pode ter mais de um caso base, certo? No caso aqui, o caso base é simplesmente o nosso primeiro termo, o termo zero, de índice zero. Para o T0, se a gente tentar utilizar aquela fórmula que a gente construiu na hipótese, a gente tem 2 elevado a zero menos 1, 1 menos 1, 0. Né? Então, por enquanto, é válido. De fato, o primeiro termo da nossa relação de recorrência, da nossa sequência, é zero. O segundo passo, na verdade não é nem exatamente um passo, né? É algo necessário para o que a gente vai fazer depois, é assumir que a hipótese é válida para um n qualquer. Né? Então, imagine que tem um enésimo termo qualquer para qual essa nossa hipótese é válida. Supondo que essa hipótese é válida para esse enésimo termo, a gente tenta provar que ela também tem que ser para o termo n mais 1, né? Por termo seguinte. Então, use essa hipótese para generalizar para os elementos seguintes. Então, eu vou pegar para o termo n mais 1, e aqui eu estou usando a própria relação de recorrência. Ó, né? O termo n mais 1 é igual ao dobro do termo anterior, que é o tn mais 1. E eu vou substituir o tn agora pela minha hipótese, né? Porque eu supus que o tn é 2 elevado a n menos 1. Então, eu substituí aqui. E aí eu vou desenvolvendo a minha fórmula. No final que eu quero chegar é justamente na minha hipótese. Né? A minha hipótese, no caso, para o tn mais 1, seria justamente que é 2 elevado a n mais 1 menos 1. Certo? Essa é a minha hipótese. No caso, eu cheguei nisso a partir da recorrência. Né? Então, eu usei a relação de recorrência, substituí o tn pela hipótese, e aí, desenvolvendo, eu cheguei nisso daqui, que é justamente a minha hipótese aplicada ao termo n mais 1. Então, eu provei que vale para o próximo. Se vale para um termo n, então vale para o seu consecutivo, né? Vale para o termo seguinte, vale para o seu sucessor. E por que isso me garante que eu provei para tudo? Bom, imagine, eu tenho aqui os naturais, certo? Né? Eu tenho o termo A0, eu tenho o termo A1, A2 e assim por diante, né? Até um AN e continua até o infinito, né? Essa é uma sequência ah, com termos infinitos. Veja, primeiro eu provei que vale para o caso base, né? Então eu vi que vale para o caso base. E aí depois eu provei que dá mais espaço aqui, que para um termo qualquer, se vale para ele, vale para o próximo também. Então, olha, se vale para n, então tem que valer para o próximo também. Certo? Mas eu não sei que termo enésimo é esse, né? Eu supus um caso qualquer. Mas aí, por indução, eu sei que vale para todos. Porque se eu prover que se vale para um, vale para o próximo, bom, eu sei que vale para o primeiro. Se vale para o primeiro, tem que valer para o segundo. Se vale para o segundo, tem que valer para o terceiro. Se vale para o terceiro, tem que valer para o quarto.
e assim por diante. Por indução finita, eu sei que vale para todos. Então, as razões da validade desse tipo de prova estão intimamente ligadas às razões do funcionamento de programas recursivos. Garante-se o funcionamento para o caso geral, para o caso base, né, que aqui é o primeiro, ou os casos base, né, se tiver mais de um, e obtém-se o caso geral, garantindo que este funciona como uma função do caso imediatamente anterior, né? Então, para saber se vale para esse caso, é só olhar se vale para o anterior, se vale para o anterior e assim por diante, até chegar no primeiro. Então, a indução e recursão estão muito relacionados, certo? Na minha cabeça, pelo menos, eu só vejo de forma um pouco contrária. Eu vejo que indução é uma coisa mais nesse sentido, né? Partindo do caso base para o geral, e recursão é, no caso, no sentido oposto, né? Ah, do geral para o base. Mas isso eu nem sei se é algo da minha cabeça ou se de fato, teoricamente, isso tem algum sentido. Mas é a forma que eu entendo bem essas coisas. Bom, então para encerrar, vamos só ver alguns exemplos. Na verdade, um exemplo, né, e o outro é mais um desafio que eu vou deixar para vocês, em que se utiliza alguns desses conceitos que a gente viu hoje. Então, primeiro é esse exercício, né, do Egg Fruit Cake, da Nacional de 2019, da Maratona de Programação. O que diz esse problema, né? A gente tem um bolo coberto por frutas, onde cada fruta pode ser uma egg fruit. Eu até vi que fruta que é essa em português, eu não conhecia, não, já esqueci o nome também. Vou chamar só de fruta do tipo E para ficar mais fácil. Ou um persimmon, se eu não me lembro bem, é um caqui, né? Aqui eu vou chamar também só de fruta do tipo P para facilitar. E qual é o objetivo que a gente tem nesse problema? Determinar quantas formas, veja aqui já sugere que a gente tem alguma coisa de análise combinatória, né, pelo menos de contagem. Quantas formas há de cortar o bolo em fatias em que ah, essas fatias possuam até S frutas, em que pelo menos uma delas é uma fruta do tipo E. Eu estou preocupado com uma fatia só, na verdade, certo? Então, eu não estou muito preocupado em dividir todo o bolo em fatias e nada do tipo. Eu quero pegar, cortar uma fatia do bolo e eu quero que ela tenha um tamanho no máximo S, pensando em frutas, né? Contenha no máximo S frutas, e pelo menos uma delas tem que ser do tipo E. Então veja, nesse exemplo aqui, se o meu S é igual a 2, ou seja, minha fatia tem no máximo duas frutas. Bom, então se eu pegar fatias de tamanho 1, pensando que tem pelo menos uma fruta do tipo E, eu tenho só essas duas possibilidades aqui, né? Que é pegar esse pedaço aqui ou esse pedaço aqui. São as duas frutas do tipo E que eu tenho. Agora, se eu quero pegar pedaço de tamanho 2, bom, agora eu posso pegar esse pedaço aqui, tem uma fruta do tipo E. Posso pegar esse pedaço, tem uma fruta do tipo E também. Esse pedaço ou esse pedaço, né? Então, essa é a quantidade de formas que eu tenho para esse bolo para S igual a 2. Ok, então vamos pensar como que a gente chega a uma solução para isso. Já adianto que tentar simular isso, né? Fazer uma busca exaustiva, vai estourar o tempo nesse exercício. Então, a gente vai precisar tentar chegar numa fórmula direta, ou pelo menos parte do nosso problema, tentar resolver de forma mais direta possível. Então, vamos analisar esse problema com um pouco mais de cuidado. Bom, primeiramente, já que cada fatia precisa ter pelo menos uma fruta do tipo E, vamos olhar para cada fruta do tipo E e ver quantas possibilidades de corte temos que incluem sua posição. Então, veja, eu vou percorrer, né, meu vetor, vou olhar para as frutas do percorrer assim, aqui estou só imaginando, certo? Não estou pensando em implementação ainda. Mas eu imagino que eu estou percorrendo meu vetor e para cada fruta do tipo E, eu vejo quantos pedaços incluem aquela fruta. Então, para um S igual a 3, quer dizer que minha fatia tem no máximo 3 frutas, eu penso, se eu quiser pegar de tamanho 1, é só pegar o próprio E. Então, eu tenho aqui uma possibilidade. Agora, se meu pedaço tem tamanho 2, aí eu tenho que pegar o E, certo? Mas eu posso escolher, ou eu pego a fruta anterior, né, na esquerda, ou eu pego a fruta na direita. Então, eu tenho duas possibilidades. Agora, se eu quero tamanho 3, eu posso pegar as duas frutas na esquerda, ou uma na esquerda e uma na direita, ou as duas na direita. Tenho três possibilidades. Se eu continuar essa análise, eu percebo que esse padrão se mantém, né? Então, se eu quero uma fatia de tamanho 4, eu vou ter quatro possibilidades para uma certa fruta do tipo E. Se eu quero tamanho 5, eu vou ter cinco possibilidades. E assim por diante. Então, a primeira forma que a gente pode montar, que já vai nos ajudar muito, é a base do nosso problema, é a seguinte. Veja, eu tenho aqui uma sequência que vai crescendo dessa forma, certo? É 1, é 2, 3 e assim por diante. Ou seja, se eu tenho
se o meu tamanho máximo é um S qualquer, a quantidade de possibilidades que eu tenho é o somatório de i, em que o i começa aqui com 1, né, fatia de tamanho 1, e no de fatias de tamanho S, né? Então, 1, mais 2, mais 3, até o S, ok? Então, eu tenho aqui um forzinho, né? Pensando na implementação, isso aqui seria um for de complexidade linear. Mas veja, isso aqui é uma PA, né? Uma PA bem simples, né? De razão 1, mas é uma PA. E para PA, a gente conhece uma fórmula para calcular a soma de n termos da nossa sequência, certo? Então, eu consigo substituir esse somatório por uma fórmula fechada. É o que eu vou fazer aqui no nosso próximo passo. Então, eu vou substituir o meu somatório por essa fórmula fechada, né? Que é o primeiro termo mais o último termo, mais a quantidade de termos da nossa sequência dividido por 2. E isso aplicado a quantas frutas do tipo E a gente tem. Nessa análise eu fiz para uma fruta do tipo E. Se a gente tem QE frutas desse tipo, então eu vou fazer QE vezes esse somatório. Tudo bem? Isso aqui é a base da nossa solução. Qual que é o problema? É que a gente pode estar contando uma mesma fatia mais de uma vez. A gente pode estar tendo fatias repetidas. Quando isso acontece? Isso acontece quando a gente tem duas frutas do tipo E próximas, né? Ou pelo menos dentro daquela distância S, que é o tamanho máximo que eu possuo. Então aqui, por exemplo, né? Se eu tenho essas duas frutas do tipo E, aqui e aqui. Quando eu estiver fazendo análise, entre aspas, né? Porque a gente já percebeu que não vai ter análise nenhuma aqui, a gente chegou numa fórmula direto. Mas por essa fórmula, eu estou contando, por exemplo, essa fatia aqui, ó, quando eu estou considerando essa fruta do tipo E. Agora, quando eu estiver considerando essa segunda fruta, ele vai considerar essa mesma fatia também. Eu vou contar ela duas vezes, né? Em um certo momento eu vou contar essa fatia como sendo uma fatia, depois essa aqui de novo, mas é a mesma, certo? Não é fatias diferentes. Então eu preciso melhorar um pouco, né? Eu vou continuar usando essa fórmula, mas o que eu preciso agora é saber quantas repetidas tem para descontar esse valor, né? Tirar essa intersecção que está tendo entre as fatias. Então vamos analisar isso com mais cuidado, né? Então, qual que foi a minha solução? Aqui é uma das coisas que eu falo, né? Que quando eu mostro pronto, às vezes fica difícil imaginar como que a gente chega nessa conclusão, certo? E é rabiscando muito mesmo, certo? Isso aqui, na verdade, eu queimando os meus últimos neurônios nos últimos 40 minutos de prova na Nacional 2019, certo? Mas qual que foi a minha ideia? Para cada fruta do tipo E, eu olho a distância dela até a última fruta do tipo E anterior. Qual que é a minha ideia? Que eu estava tentando encontrar uma forma que eu não vou descontar todas as fatias, certo? Né? Porque uma eu tenho que manter. Então, eu vou pegar a fruta do tipo E e olhar para trás, né? E vou encontrar essa fruta do tipo E também. E aí eu vou tentar descontar todas as fatias que eu sei que as duas estão juntas, certo? E vou olhar só para o anterior, porque se eu olhasse para o posterior também, eu ia descontar duas vezes. E não é o que eu quero. Eu quero descontar só o necessário, só uma vez. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Então, eu encontro essa distância entre essas duas frutas. Aqui, eu estou chamando essa distância aqui de 2, né? Estou considerando ah, essa distância aqui, né? Esse momento aqui. Então, a distância dessa fruta aí até essa daqui é 2 nesse caso, ok? E aí eu sei que toda fatia maior ou igual a d mais 1 que contenha a fruta anterior deve ser descontada, né? Estou dizendo isso, na verdade. Toda fatia de tamanho maior ou igual a d mais 1 que contém a fruta anterior deve ser descontada. Então, por exemplo, né, a fatia de tamanho 3 nesse caso, que é justamente o que eu estou dando de exemplo aqui. Mas poderia ter fatias de tamanho 4, né? Por exemplo, aqui ou aqui, são duas fatias que vão conter essas duas frutas. Eu quero descontar tudo isso. E aí eu vou tentar analisar quantas possibilidades eu tenho nesse sentido. Então, vamos pensar que eu começo com um tamanho de fatia D mais 1. É justamente esse primeiro caso que eu comentei. Esse é o caso em que eu começo com a fruta do tipo E e termino com a fruta do tipo E. Né? É esse primeiro caso possível aqui. Primeiro caso em que elas estão nas extremidades, certo? É isso daqui. Então, esse é o primeiro caso. Agora, se eu tenho uma fatia de tamanho D mais 2, então aumentei um tamanho, veja, aí eu posso escolher ou eu posso pegar uma fruta aqui da esquerda, que é uma fruta qualquer, não sei se é P, não sei se é E, não me interessa, mas é uma fruta qualquer, ou eu posso pegar uma fruta da direita, certo? São duas possibilidades. Se eu pegar uma fatia de uma unidade maior, ou seja, D mais 3, eu posso pegar ou duas da esquerda
ou uma da esquerda e uma da direita, ou duas da direita, e assim por diante. Então, veja, para D mais 1, para o tamanho D mais 1, eu tenho uma possibilidade de fatia que tem as duas frutas. Para tamanho D mais 2, eu tenho duas possibilidades. Para D mais 3, tenho três possibilidades. E assim por diante, até o tamanho S máximo, que se a gente continuar a nossa análise, né, é S menos D. Né? A gente pode perceber isso por indução aqui. Então, se eu quero descontar quantas fatias repetidas vai ter nesse caso, eu posso só somar tudo isso, né? 1 mais 2 mais 3 até S menos D. Também é uma PAzinha, certo? Então, eu consigo chegar numa fórmula fechada para isso, que é justamente o que eu tenho aqui. Então, RI é quantas fatias repetidas, né, eu vou ter que descontar para a fruta da posição I, né? Sendo que o I é a posição de uma fruta do tipo E. E aí eu chego nessa fórmula fechada aqui, que é da soma da PA. E aí como que eu descubro meu total? Ou seja, né, o problema original, que é descobrir quantas fatias diferentes eu posso selecionar. Então é aquela fórmula base que eu tinha, que é a quantidade de frutas do tipo E, vezes, né, esse resultado aqui da soma da PA. E aí eu vou subtrair as repetidas. Aí aqui sim, no final, eu vou ter um forzinho mesmo, não tem como, que é para cada posição I em que a fruta I é do tipo E, eu vou subtrair o valor RI, que é calculado por essa fórmula. Então, esse é o exercício Egg Fruit Cake da Nacional de 2019. Alguma dúvida? Eu imagino que tenha. Então, eu até aconselho que vocês peguem esse exercício depois e desenvolvam ele com mais calma. Mas o que eu queria mostrar é como que a gente utiliza tudo que a gente viu hoje. Então, de certa forma, há um pouco de análise combinatória aqui. A gente não usou nada muito, a gente não usou as fórmulas diretamente, mas eu estava tentando pensar em quantas combinações eu poderia ter, em fazer uma contagem. Eu utilizei ah, algumas relações de recorrência, de certa forma, porque eu tinha uma PA, né, tinha algumas PAs envolvidas, e eu precisava das fórmulas fechadas para essas relações de recorrência para conseguir computar isso de forma eficiente. Né? No caso, substituir algo que eu faria dentro de um for por uma equação direta. Né? Então, perco a complexidade linear e tenho algo de complexidade constante. Um outro exercício que envolve um pouco desses conceitos é a da regional do ano passado, certo? Né, o problema A, que é do álbum de figurinhas, e eu vou deixar mais como desafio, né, e só dar algumas dicas. Então, do que se trata o problema, né, resumindo? Considere um álbum de figurinhas onde todas as figurinhas são iguais. Sendo assim, para completar o álbum, basta coletar N figurinhas, né? Então, só tem um tipo. Basta completar o total dele. Porém, quando se compra um pacote de figurinhas, ele contém um número aleatório de figurinhas, dentro de um certo intervalo que ele nos dá. Nosso objetivo é determinar, em média, quantos pacotes são necessários para completar um álbum. Aí deixei o link do VJudge para vocês abrirem esse exercício. Aqui é só como que ele dá a entrada, né? Então eu tenho N, que é o número de figurinhas necessárias para preencher o álbum. E o intervalo AB, que A é o número mínimo de figurinhas e B é o número máximo. E a saída é o valor esperado, né, que é o número esperado de pacotes necessários para completar o álbum. Isso vai ser o double, e aí ele fala que a gente tem um erro absoluto ou relativo de 10 a menos 5 da resposta correta. Sempre que a gente tem um problema envolvendo ponto flutuante, a gente pode ter complicações de implementação justamente por causa de erro nas operações que a gente faz, né? Tudo tem um erro ah, inerente a essas operações, certo? E que pode interferir na nossa resposta final, dependendo de como a gente faz, né? Então, são exercícios um pouco mais chatinhos por natureza. E aí, ele, no caso, já diz o erro que ele considera aceitável, que pode ter, de uma solução para outra, pode ter uma resposta ligeiramente diferente. E aqui alguns casos de teste que ele dá aqui, né? Por exemplo, se eu tenho um álbum de 40 figurinhas e cada pacote pode ter nenhuma figurinha ou ter até duas, então esse aqui é o valor esperado de pacotes que eu vou ter que comprar para conseguir completar o meu álbum. Algumas dicas para vocês resolverem esse problema. Primeiro, acho que é direto a gente perceber que isso envolve o conceito de esperança matemática. Ele fala muito de valor esperado, já, né? O número esperado de pacotes que eu vou ter que comprar. Então, sim, envolve mesmo esse conceito. Porém, a aplicação não é tão direta quanto no exemplo que a gente viu anteriormente, né? Que na verdade nem era um exemplo de programação competitiva, né? Um passo importante para determinar uma relação de
para determinar isso, esse nosso valor esperado, é determinar uma relação de recorrência xi, tal que xi representa a quantidade de pacotes esperado para conseguir pelo menos i figurinhas, né? Então, i figurinhas ou mais. Isso aqui eu acho que é a chave da solução, né? Já é uma dica grande até, que vocês vão ter que tentar determinar essa relação de recorrência. Uma vez determinada essa relação de recorrência, pode ser necessária alguma técnica específica para que ela seja calculada de forma eficiente, sem gerar TLE. Não necessariamente chegar numa fórmula fechada, nesse caso não sei se é possível, mas como se vocês conseguirem fazer direitinho, vocês vão ver que talvez seja um pouquinho chato calcular ela, pelo menos o número de vezes que vai ser necessário. A técnica específica aqui pode ser algo que vocês não viram ainda, mas eu acho que a melhor solução, na verdade, é até mais ad hoc, né? Então, na hora que vocês estiverem implementando, talvez vocês percebam que tem como melhorar. Não vou falar muito mais que isso, porque senão eu acabo entregando todo o ouro. Mas, né, só vocês atentarem a como vocês vão calcular essa relação de recorrência, já a nível de implementação. E também tomar cuidado porque tem um caso específico que é quando o A é zero, né? Então existe a possibilidade de no pacotinho não vir figurinha nenhuma. Isso muda um pouco a nossa relação de recorrência, certo? A análise não é muito diferente, não é muito mais complicada não, mas a fórmula final é um pouco diferente, certo? Então, ah, tirando o caso do A igual a zero, vocês vão chegar em uma coisa, e para o A igual a zero vai ser outra forma. Então realmente tem que tratar isso de forma separada. E a resolução, né, tem no canal do YouTube da Maratona, né, eles fazem, desde o ano passado, desde a regional de 2020, eles estão fazendo o Upsolve com todos os exercícios, né, mostrando como faz cada um, modelando, o que era esperado. Então eu deixei o link já, né, com um minuto desse exercício, caso vocês queiram ver a resolução completa depois. As referências que a gente utilizou, e é isto, pessoal. Alguma dúvida, alguma questão?